A aula está agora sendo gravada. Boa noite a todos. A quem está vendo depois, porque está trabalhando ou porque aleatoriamente estava navegando no YouTube e caiu aqui, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 27 do mês de agosto do ano 2021. Com a graça de Deus, estamos aqui para refletir mais um tema da nossa catequese, que está avançando para os seus finalmente, né? Estamos chegando na reta final. E nós agora iremos abrir uma trilogia sobre o inferno, o purgatório e o céu. E a primeira aula a gente já começa pelo pior, que a gente vai falar do inferno, né? E o que é o inferno, como surgiu o inferno. E não vai dar para falar tudo em uma aula só. Vamos nos ater muito àquilo que a igreja diz, porque o que importa é o que a igreja diz, não é aquilo que eu penso ou qual que é a minha opinião. Eu não tô ligando para a minha opinião nem para a opinião de ninguém quando o assunto é doutrina da Igreja Católica. Quando o assunto é doutrina da Igreja Católica, o que vale é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz e aquilo que a sua igreja diz. Amém? Então, nós estamos aqui para falar sobre o inferno no dia de hoje. Antes de ler o texto, como que surgiu o inferno, gente? Se vocês lembrarem da terceira aula do Crisma, da qual a gente falou da criação dos anjos, e por isso que eu falei que tem muito a ver com São Miguel Arcanjo, do qual nós estamos com a quaresma em curso, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram o dragão, né? E o dragão foi precipitado. A gente tem que entender o seguinte: quando você está no céu, você está na presença de Deus. Quando você escolhe ficar longe da presença de Deus, assim como Lúcifer escolheu, você acaba criando um estado que é onde que Deus não tem presença. E assim se cria o inferno. O inferno é o lugar onde que os anjos que não queriam viver na presença de Deus e que foram expulsos do céu por Miguel, foram parar. Eles não queriam a presença de Deus. Então, o lugar onde Deus não habita é o inferno. Por isso que, por mais terrível que seja vários lugares que existem hoje no mundo, a gente fala, ai que inferno, a gente não sabe o que está falando. Porque todos os lugares desse mundo, por pior que seja, por mais escandaloso que seja, ali está a presença onipotente de Deus. Ali está Deus. E a presença de Deus pode ser evocada. Até numa câmara de tortura. Até numa prisão, uma prisão lá no Afeganistão, onde que acontecem coisas horríveis. Ali, se você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Agora, no inferno não existe a presença de Deus. Porque o inferno é a total ausência de Deus. O que é o inferno, Felipe? Se eu perguntar no final da aula, é a total ausência de Deus. É um lugar. Mas é um lugar onde Deus não habita. É um lugar físico, Felipe, onde que tem paredes, onde que tem... A princípio não é. É um lugar espiritual. É um lugar onde vai a alma e a alma sofre espiritualmente, né? Só que não existe nenhuma dor física. Imagina a pior dor física que existe no mundo. Por exemplo, a dor do parto. A dor do parto é brincadeira de criança, comparado à dor espiritual de você nunca conhecer a face de Deus. Aqui neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não, apesar de a gente buscar a presença de Deus, a gente não vê face a face. Porque acontece um fenômeno do seguinte: vamos dizer que Deus ele aparecesse para nós e se revelasse em toda a sua glória, face a face para nós. Nós seríamos incapazes de pecar, porque nós vimos a Deus. Então, a nossa liberdade não teria, porque a partir do momento que a gente vê a Deus, a gente quer seguir a Ele. E um detalhe importante: Lúcifer
apesar de ele ser um anjo de muita glória, ele nunca viu a face de Deus. Se lembra daquela primeira aula que os anjos foram provados? E os que ganharam, e os que perseveraram na fé, como Miguel, viram a face de Deus? A partir do momento que os anjos bons viram a face de Deus, eles não eram mais capazes de pecar. Então a partir do momento que eles viram a face de Deus, a vontade deles se determinou para Deus para sempre. Porque é irresistível. A partir do momento que você vê Deus, você é incapaz de pecar. E assim nós aqui da Terra. Lúcifer nunca viu a Deus. E a missão dele é que nós também não vejamos. O sonho de Lúcifer é que nós não vamos... que nós, por nossa livre e espontânea vontade, por nossa decisão, pelos nossos pecados, a gente escolha trair a Deus, não amar a Deus, e sendo assim, escolher ir ao inferno. Porque vamos ler no texto da aula de hoje. Mãe, você tá com a Bíblia aí? Sim. Então a gente vai ler e a gente vai pegar no improviso as passagens que o catecismo pedir. Tá bom? Pode começar a leitura? Vamos começar a leitura. Antes de começar a leitura, né? Eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês. Agora eu tô levando em consideração a opinião de vocês. Entendeu? Porque se ela tiver certa, agrega a aula. Se tiver errada, a gente corrige. Não tem problema. Na opinião de vocês, Larissa, Stephanie, para vocês, o que é o inferno? Né? O que vocês veem no desenho, nos filmes, por aí? O que é o inferno? Um lugar de sofrimento, um lugar feio, gelado, sombrio, sem... Ai... Como é que eu posso dizer? Mas o inferno é gelado ou é quente? Desculpa. Ai, assim, né? Falam que pelo fogo, mas pela frieza, tipo, da tristeza, acredito que seja um lugar bem gelado, sei lá. Aí eu vou falar uma coisa, depende do que você fez na sua vida, depois eu chego lá. E Stephanie? O lugar que passa, tipo, todos os seus passados, sofrimento. É o que a minha prima falou, mas pra mim que tem bastante sofrimento, sabe? Muito bem, vocês responderam muito bem. Mônica, você tem alguma colocação a fazer antes de começar as aulas? A aula começou, né? Só a leitura do texto. Então, assim, pra mim também, igual as meninas falaram, né? Um lugar de muita tristeza, tenebroso mesmo, né? Isso que a gente imagina, assim, né? Risélia, pra você, o que é o inferno, Risélia? É igual elas falaram, né? Um lugar de sofrimento, um lugar ruim, onde as pessoas pagam pelos seus pecados. Sim, vamos lá, Pablo. Todo mundo está respondendo correto. Um respondendo correto num ponto, outro respondendo correto no outro ponto. Entendeu? E a aula vai concretizar tudo pra gente ver. Mas, Pablo? Que não existe mais salvação, né? As pessoas uma condenação eterna. O Pablo vai na veia. Né? Parabéns. Então vamos a... No final da aula eu vou mostrar uma imagem aterrorizante. Aterrorizante, mas a gente tem que ver. É uma pintura renascentista do inferno. Mas ela é muito didática para a gente entender como que a gente sofre no inferno. Né? Então, o texto da aula de hoje, vamos lá, Sônia. O que é o inferno? O que devo fazer para ir para o inferno? Quanto tempo se passa no inferno? Antes de começar, olha, aqui as únicas coisas que eu escrevo. Daqui para baixo é tudo catecismo da Igreja Católica, nenhuma palavra a mais nem a menos. Então o que a gente vai aprender aqui é a doutrina da Igreja. Aí o que vai responder essas três perguntas: o que é o inferno? O que devo fazer para ir para o inferno? Entendeu? Na verdade as pessoas falam assim: não, o que eu não devo fazer para ir para o inferno? Eu vou falar o que vocês devem fazer. Entendeu?
Então quem quiser ir para o inferno, presta atenção no que diz o catecismo, entendeu? Agora quem não quiser, é só não fazer o que está dizendo aqui também, entendeu? Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo que é muito legal, que é assim, o que eu devo fazer para ir para o inferno? É claro, as pessoas vão assistindo assim, nossa, que absurdo, o padre está dando aula de ir para o inferno. Aí quando vai ver, é outra coisa. Então vou até passar como dever para vocês depois. E quanto tempo se passa no inferno? Ah, Felipe, será que eu não posso ficar só um pouquinho no inferno depois Deus me tira de lá? Será que tem como sair do inferno? Será que eu posso ser perdoado no inferno? Então, vamos ler. Esses números em azul são os números onde se encontram esses textos no Catecismo da Igreja Católica, né? Uhum. Então diz, Jesus fala muitas vezes da gena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam até o final da vida acreditar e converter-se, e no qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Então vamos pensar aqui no que o catecismo está dizendo. Só para falar, as passagens que já está descrita no corpo do texto não precisa pegar. Agora se tiver uma que não está descrita, a gente vai pegar. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga. Então o inferno, para começo de conversa, é um fogo que não se apaga. É queimar e não apagar. Imagina só que terrível, né? Você pegar fogo e esse fogo não apagar nunca mais. Eu sou mole demais. Eu tô lá, se eu acender uma vela aqui, eu não consigo ficar 2 segundos com o fogo na minha mão. Agora imagina isso para sempre, um fogo que não se apaga, né? E outra coisa, outra ressalva, aqui a igreja não é masoquista, né? Tipo, você vai pro inferno, você foi mal, vai pro inferno. Não, a igreja está dizendo isso com tristeza, gente. A igreja diz isso com lamentação, né? Porque Jesus ele fala do fogo do inferno não porque ele odeia os homens, mas sim porque ele ama. A igreja ensina sobre o inferno não porque ela odeia os homens, mas porque ela ama os homens e quer a salvação de todos. É uma realidade. Se você ouvir alguém falando que o inferno não existe, essa pessoa é herege. Se você vê alguém falando que o inferno não tem fogo, ou que o inferno está vazio, ou que ninguém mais vai para o inferno, é herege. Existe sim, e cai multidão de almas todos os dias no inferno. Multidão. Entendeu? Não é 1 ou 2 não, é multidão. E outra coisa, tem parente da nossa família, não sei de que geração, que está no inferno. Por quê? Porque viveu aqui, como diz aqui, uma vida na iniquidade. Felipe, que parente meu que está no inferno? Eu não sei, eu não sou Deus. Entendeu? Quando a gente fala que a gente não pode julgar, a gente não pode julgar se uma pessoa, por mais terrível que ela for. Por exemplo, Adolf Hitler. Eu não posso falar que Hitler está no inferno, apesar que todas as obras dele, né, descrevem isso, o jeito que ele morreu. Mas eu não posso falar que está no inferno. Entendeu? Não posso falar que aquele bandido que morreu está no inferno. Entendeu? Mas eu posso falar as obras que levam para o inferno. Isso não é julgamento. Isso é doutrina da igreja. Né? E se vocês estão se sentindo incomodados, é bom. Tem que incomodar. Entendeu? Se não estiver incomodando, a pregação é jujuba. Sabe o que é jujuba? Sabe o que é pregação jujuba? Catequese jujuba? É que é só docinho. Só amolecendo o coração. Só carinho. Só isso, só aquilo. E como diz um santo aí, um pote de mel atrai mais moscas do que um pote de fel.
né? Ou seja, se você é muito doce, você vai ter mais moscas do que um negócio azedo, né? E quanto mais moscas você tem, significa que mais pecados você tem. Então, quando é muito doce, estraga também. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade por aquilo que a igreja está falando, né? E é reservada aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. E quem diz isso? É o Felipe? Não. Jesus anuncia em termos muito severos. Jesus ele não vai falar do inferno. Jesus ele fala em termos severos, ou seja, Jesus ele aponta o dedo e fala: tome cuidado com o fogo do inferno. Tome cuidado com Satanás. Convertam-se, né? Todo mundo gosta de Jesus, né? Mas ninguém fala de Jesus falando da geena. Já ouviu falar? Jesus falando do fogo no inferno. Jesus falando da perdição eterna. Ninguém fala disso, né? Só quer saber de Jesus paz e amor. Jesus hippie. Jesus pacifista. Jesus que me abraça. E tudo isso tá certo, não? Entendeu? Jesus, menos Jesus hippie, que Jesus não era hippie. E nem pacifista, né? Jesus ele era príncipe da paz. Só que Jesus amor, Jesus caridade, é tudo certo, mas Jesus também é severo, né? E o que Jesus diz, né? Que quem vai para o inferno? Quem pratica a iniquidade, né? E o que é iniquidade? É o pecado mortal, né? Que a gente já refletiu sobre os pecados mortais. E o que vai acontecer no fim dos tempos? Deus ele vai vir recolher os justos e os injustos. E é simples, os justos vão ir para o lado de Deus. E os injustos, o que vai acontecer com eles? Serão lançados na fornalha ardente, né? Imagina lá no juízo final. Vai ter os justos à direita e os injustos, os pecadores, os que morreram sem arrependimento à esquerda. E Deus vai falar para aqueles que estão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Imagina, gente, você ouvir isso de Deus. Imagina quanta dor. Pode falar. Os que são condenados, eles passam a ter uma visão de si mesmo. E eles percebem que não amavam a Deus. Uhum. Então, eles, mesmo assim, eles vão ao inferno, ainda achando que lá é melhor do que estar com Deus. Exatamente. Aí você pergunta assim: Felipe, credo, Deus é mau? Não. Deus é sempre bom. Deus nunca vai ter um ato de maldade no coração dele. Então, se Deus é incapaz de fazer o mal, onde que está o mal de quem vai para o inferno? Na própria pessoa, né? Então a pessoa que vai para o inferno, ela mesmo, ela não seria capaz de entrar no céu. Por quê? Porque ela está em pecado. E a gente tem que entender o seguinte. Qual o problema de estar em pecado? Nesta vida, a gente tem que entender que existem dois tempos: o Kairos e o Cronos. Você lembra que a gente já falou disso? O Kairos, o tempo do Kairos, é o tempo que nós estamos aqui. Não, a gente está no Cronos, eu acho. Mas enfim, é o tempo dos homens e o tempo de Deus. No tempo dos homens aqui nessa terra, a gente tem até o último minuto de vida para nos arrepender e salvar a nossa alma. A partir do momento que a gente passa para o próximo, para o outro lado, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não tem estabilidade, gente. O tempo de Deus, ele é estável, quer dizer. O tempo de Deus, do jeito que você saiu desse mundo, é o que você vai ficar lá para sempre. Aqui é o tempo da mudança. Lá é o tempo daquilo que a gente vai colher aquilo que a gente plantou aqui. Tendo isso em vista, se eu morro em estado de graça, eu vou estar em estado de graça para sempre. No céu.
Agora, se eu morro em pecado mortal, eu estarei em pecado mortal para sempre, ou seja, no inferno. Então, eu tenho nesta vida, e só tenho uma vida, não existe reencarnação. Esse negócio de que morreu, vai voltar de novo, outra chance, outra vida, isso é heresia. Nós estamos aqui, nós só vivemos uma vez, e nós só temos esta vida aqui para fazer a vontade de Deus e ser santo. Somente esta vida. Então, a doutrina da igreja, minha mãe vai ler agora. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e que a aspira. Então, vamos falar agora das penas do inferno. Vamos lá. Eu fui um catequista safado que dava catequese e depois fazia tudo o contrário que falando. Que pagava de santo e depois ia por aí fazer as coisas erradas. Que blasfemava. Que é uma pessoa que enganava as pessoas. Um hipócrita. Morri sem me arrepender. E ainda falando, fazia de novo, que foi gostoso. Morria sem me arrepender. Diante de Deus, já vi que não deu pra mim. Bora pro colo do capeta. Lá no inferno, a primeira pena, a maior pena de todos, é a ausência de Deus. Eu, durante toda a minha eternidade, não terei nenhuma companhia de ninguém que eu amo, que ninguém que eu gosto, e muito menos de Deus. Mas eu vou ter a companhia eterna do Satanás me atormentando. Gente, falando assim, parece coisa simples, né? Ah, o demônio, né? Não vou ver Deus, né? Mas sabe, gente, Deus, ele nos sustenta a todos os momentos que a gente não percebe. Deus, ele sustenta o nosso ser a todos os momentos. Se Deus, ele dormir, a gente morre. Entendeu? Se Deus, ele cochilar, a gente morre. Então a gente é sustentado por Deus. E nessa vida a gente tem uma coisa chamada graça. A graça de Deus, ela não é nos dada a todos os momentos. Então, mesmo a gente sendo o pior dos pecadores, um satanista, Deus, ele está chamando a conversão a todo momento. Então, ele dá chances, ele dá chances, ele dá chances. E mesmo se a gente não sentir essa presença de Deus, Deus está cuidando da gente. No inferno não, no inferno a gente já está abandonado. Aí a gente não tem ninguém. A gente não tem a graça. E aquela sensação, a gente nunca mais vai sair de lá. Então, respondendo a pergunta título, o que é o inferno? É a ausência de Deus. Quanto tempo eu vou ficar no inferno? Se eu for condenado ao inferno? Para sempre. Não tem mais volta. Não tem como sair. Não tem... E lá é choro e ranger de dentes. Não tem conversa. No inferno é assim para sempre. E como que a gente sofre no inferno? Agora eu vou espelhar minha tela para vocês. Que a gente vai ver uma coisa que não é muito bonita. Vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Está carregando. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Preciso que vocês me confirmem. Sim. Vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Uhum. Olha, gente, como eu não estou vendo nada, se dá o aviso que está dando tempo, vocês me avisam. Essa imagem aqui é uma imagem do renascentista. É um período da arte, né, que retrata as coisas bem explícitas, né? Isso, aqui é o Inferno MNA, é uma obra de arte de um autor português desconhecido. Vamos ampliar aqui.
À primeira vista, o que vocês veem aqui? Me falem, quero conversar com vocês. Larissa, Stephanie, o que vocês estão vendo? Pessoa sendo escaldada. Sopa de humano. Pessoas presas. Pessoas presas, né? Pablo, o que você está vendo? As torturas, né? Torturas. Mônica, o que você está vendo? Desespero, né? Muita... Nossa, é terrível. Isso. A gente vai ver, a gente vai analisar isso bastante, entendeu? Rizélia e Maiara, quem tiver aí, Diogo, o que vocês estão vendo? Pode abrir e falar aí se vocês quiserem participar da aula. Fique à vontade. O que vocês estão vendo? Pessoas sem roupas, algumas com só a parte de baixo, sofrimento, sei lá. Quem mais quer falar? Diogo. Diogo? Então, Oi. O que você está vendo? Tô vendo sua filha. Então vamos lá. Vamos lá. Felipe. Oi. Eu gostaria de acrescentar, nessa figura eles ainda estão bonitinhos. Porque nessa figura eles estão bonitos, porque ao que eu saiba, eles também pedem a fisionomia humana. Sim. O rosto. É porque, tipo assim, tá bonitinho. Porque o inferno, se a gente visse o inferno, a gente ia morrer. De tanto horror. Tanto que os santos, quando tem experiências místicas e vão ao inferno, às vezes tem santos como Santa Francisca Romana, Santa Teresa d'Ávila, os pastorinhos de Fátima, eles são convidados, são levados por um anjo ou por Nossa Senhora ao inferno para ver o inferno. E eles falam aqui, sim, que se não fosse a graça do anjo ou a graça de Nossa Senhora, eles iam morrer de terror. Então, o fato de a gente estar olhando e não morrer de terror é porque isso aqui é nada. Então, Felipe, é pior do que isso. É pior. Vai por mim. Então, vamos lá. Vamos analisar essas imagens. Vocês estão vendo meu cursor se mexendo? Sim. Sigam esse cursor. Vamos... no inferno, você é punido conforme os 10 mandamentos ou os 7 pecados capitais. Dá para fazer análise pelos dois, né? Mas vamos pelos 7 pecados capitais, que é a didática dessa imagem, né? Aqui, vocês estão vendo o cursor? Aqui é o povo chegando, entendeu? O pessoal tá descendo, né? Sejam bem-vindos. O capeta aqui, que está sentado aqui, ele é o capataz, ele dá as ordens de tortura, né? Ele é o Lúcifer, né? Então ele fica aqui administrando eternamente as penas do inferno. Mas essa imagem não é pra gente fazer... Felipe, será que no inferno você é cozido no caldeirão? Será que no inferno você é empalado? Eu não sei, eu não quero lá descobrir, né? Eu não quero ir pra lá pra descobrir, não. Mas, porque o inferno, a princípio, ele é um lugar espiritual. Mas conforme a gente sofre as penas, conforme os pecados que a gente comete. Então vamos analisar pelos 7 pecados capitais, que é a didática, né? As pessoas, sim, elas estão com forma de pessoas. No inferno real, se a gente for para lá, eu não quero ir para lá não, então ninguém vai para lá em nome de Jesus, né? Mas se for, você vai perder sua fisionomia humana. Você vai perder toda a sua fisionomia humana, entendeu? Então, mas vamos lá. Vocês podem perceber aqui pela imagem que os demônios se caracterizam por formas animalescas, né? Eles têm chifre, têm pata de bode, eles têm formas de cara de homem, né? Seios, são coisas asquerosas, né?
Até porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e neste momento a gente perde, quando vai aos infernos, perde essa graça de ser imagem e semelhança de Deus. Então, gente, aqui, né, vocês estão vendo essas mulheres penduradas aqui, de cabeça para baixo? Sim. Aqui representa o pecado da vaidade e do orgulho, né? E você vê que a vaidade, qual que é a vaidade da mulher? Mulheres, qual é a vaidade de vocês? Corpo, cabelo. E aqui o fogo tá queimando logo o quê? O cabelo. E aqui o orgulho, né? Essa aqui representa o orgulho, né? De sempre querer estar certo, de sempre querer... Mas não é tipo orgulhinho, tipo teimosia. É orgulho satânico mesmo, né? Você vê que a pessoa tá aqui pendurada, mas mesmo assim ela não se dá... Ela não desiste do orgulho dela, nem eternamente. Ela fica... Isso se representa pela mão no rosto, né? Tipo, eu não quero ver a realidade, né? E o que quando a gente tá com orgulho, a gente não quer ver a realidade, certo? Vocês entenderam? Sim. Me fala outro pecado capital aí, gente. Preguiça. Preguiça, né? A preguiça ela está representada alguém aqui dentro do caldeirão, né? Que eu não sei qual é aqui, depois eu passo para vocês. Outro pecado capital. Gula. Você tá vendo aqui onde está meu cursor? Esse aqui é o guloso. Aqui o Satanás está colocando na goela dele, já que ele gosta de comer, então tá botando aqui na goela dele um monte de vinho e tá descendo a goela abaixo dele, entendeu? Então por ele se pecar pela gula, no inferno ele sofre comendo pra sempre, até sabe, é ruim você comer, não sabe quando você tá cheio e você não quer comer? E aí é ruim, aí comer não se torna um prazer, se torna um desprazer. Então você fica nessa ânsia de estar comendo e bebendo eternamente, né? É coisa boa, assim, é vinho estragado, coisa ruim, comendo germe, barata, entendeu? Outro pecado capital. Soberba. Soberba. A soberba é orgulho, eu já falei, o pessoal tá aqui, ó. Soberba e orgulho são sinônimos. Outro pecado capital. Desobediência? Não, desobediência é falta de vergonha na cara, mas não pecado capital. Avareza. Avareza. Avareza, você pode ver que tem aqui, ó, onde tá meu cursor, esse pobre coitado aqui. E aqui, é o demônio colocando na boca dele o quê? Uma moeda, né? Então, ou seja, já que você gosta de dinheiro, come dinheiro, raio. Então aqui fica botando na goela dele moeda. E ele fica... E você vê que todo esse povo aqui, eternamente eles vão lembrar dos momentos que eles teve para se arrepender, mas que eles deixou esses pecados falar mais alto. E eles morreram sem o arrependimento. Felipe, esse que tá deitado na frente. Esse aqui? Isso. Esse aqui, agora eu lembrei. Esse aqui é a preguiça. Imaginei. Entendeu? Você vê como ele tá? Aí o demônio tá pingando coisa quente dentro dele. Fica pingando coisa quente dentro dele. Falta qual o pecado? A ira? Ira. Entendeu? A ira... Ah, não. Esse aqui pingando coisa quente dentro dele, aqui é a ira. Desculpa, gente. Isso aqui é a ira.
Mas pode ser, pode ser a ira e a preguiça juntos, eu não sei. Primeiro que eu não sou professor de artes, né? Eu tô aqui, eu li, estudei um pouquinho, eu tô aqui fazendo a minha interpretação, baseado na interpretação do povo. Aqui dentro do caldeirão tá o pessoal da inveja. Você pode ver, sabe o que significa isso aqui? Esse cabelinho aqui? Franciscanos, padres. Tem padre no inferno, gente. Vocês sabiam que tem padre no inferno? Falta um pecado capital. É o que mais leva a gente pro inferno. Vamos fazer. Já deu 5 minutos? Ah, termina em 9 minutos a chamada. Então vamos voltar lá para a imagem. A luxúria. A luxúria, ela está representada em 2 âmbitos aqui. Aqui é a mulher e seu amante. Onde? Aqui é a mulher e o amante. Sim. Isso, então aqui é o pecado do adultério e da fornicação. Certo? Aqui é um padre e outro homem, é o pecado do homossexualismo. Ou seja, o padre que pegou o novinho. Onde? Aqui, ó, o padre e seu amante. Homossexualismo. Padre, aqui é caracterizado pelo cabelo de religioso franciscano. E o amante. Gente, pra você ver, tem padre no inferno. Entendeu? Isso aqui é o cara que tá descendo de cabeça para baixo, tá chegando aqui pra festa. A festa, né? Deselegante falar isso, né? Porque aqui é sofrimento. Quem é que mais sofre no inferno, gente? A pessoa que mais sofre no inferno é essa aqui, ó. É o próprio Satanás. Ele foi o habitante 1 do inferno, foi o primeiro que chegou. E ele foi o que teve mais graça. Quem tem mais graça e joga fora é o que sofre mais no inferno, né? Então Lúcifer, ele teve a graça de ser criado perfeito por Deus. E ele jogou essa perfeição no lixo e foi parar no inferno. Agora, no inferno tem pessoas que sofrem mais e sofrem menos. Então quem quiser saber mais sobre as hierarquias de sofrimentos do inferno, leia-se um livro chamado Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana. É um livro que você lê numa tarde. Entendeu? E muda a sua vida para sempre. Se a gente fosse fazer pelos 10 mandamentos, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então está todo mundo aqui. Porque todo mundo aqui está aqui porque não amou a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não falar o nome de Deus em vão. Né? Que pode ser representado aqui pelos padres, né? Que falaram o nome de Deus em vão, porque foi parar no inferno. Né? Terceiro mandamento, honrar pai e mãe. Se honrasse o pai e a mãe, não ia parar no inferno. Quarto o terceiro mandamento é não faltar às missas ao domingo, né? Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Então o cara que dá ira, né? Às vezes pode ter matado as pessoas. Às vezes por palavras, às vezes por atos mesmo de matar. Ninguém mata calmamente, sempre movido pela ira, né? Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Aqui os amantes. Aqui a sodomia, a relação homossexual. Sétimo mandamento, não roubar, o avarento, né? Que roubou ou não quis dar aos pobres que é do pobre, e aí no inferno vai comer dinheiro para sempre. E aí é dinheiro que você quer? Então tome, né? O oitavo mandamento, não roubar, o oitavo mandamento, não falar falso testemunho, mentirosos, né? E o novo mandamento, não olhar a mulher do próximo, né? Aqui, ó, adultério. Era casado, mas procurou amante. Então,
sofre no inferno, grudado com o amante e sendo espetado pelo tinhoso, né? Aqui, ó, o espeto do tinhoso aqui. E 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Enfim, dá para fazer 1000 análises e 1000 interpretações. Mas o que importa de tudo isso? Todas essas pessoas aqui, inclusive, principalmente todos esses demônios aqui, que já foram anjos, eles estão privados da presença de Deus. Meu Deus do céu. O que dói não é ficar com o cabelo no fogo. O que dói também, né? Mas o que dói não é ficar dentro do caldeirão fervendo. Os mártires passaram por isso. Teve mártires que morreu assim, ó, dentro de um caldeirão fervendo. Teve mártires que foram empalados. Teve mártires que ficaram de cabeça no fogo. Não é só isso, não é isso que dói. É o fato de que, além de você ficar nisso aqui para sempre, é o fato de que você está abandonado no inferno. Ou seja, não que Deus abandonou você, porque Deus nunca quis que você fosse para lá, mas porque você, com a sua vida errada, foi para lá, e você nunca mais vai sentir a presença de Deus. Você nunca verá Deus face a face. E isso é pior que todos os tormentos aqui descritos. Entendeu? Então as pessoas aqui, o maior desespero delas é ficar sem a presença de Deus para sempre. Então, Felipe, eu não quero ir para o inferno. Eu também não quero. Então, para a segunda parte da sala, Pablo já vai criando a sala, né? Vamos ir para a segunda parte da aula, onde que a gente vai continuar a leitura e vamos buscar o caminho de santificação para que nós não saiamos, que a gente não caiamos nessa. Entendeu? Gente, foi pesado, não foi pesado? Todo mundo, ou foi levinho? De Felipe foi de boa. Felipe foi pesado, quero ouvir vocês. Mas para mim foi bastante forte, né? Bem forte. A gente reflete bastante, né, Felipe? Sim. Então, gente, eu quero ouvir vocês ainda. Então vamos saindo da sala, tá bom? Que a gente vai entrar no segundo link que o Pablo já colocou. Pronto, agora estamos aqui de novo sobre a administração do Pablo. E vamos lá, minha gente, opiniões. Quem aqui quer ir pro inferno? Ninguém. Igual a Mônica falou, né? Foi bem pesado, porque você começa a refletir muita coisa. Você vê que de São João da Cruz, por curtos minutos de prazer, se sofre tormentos eternos, né? Felipe, é errado ter prazer? Não é errado, mas o prazer ele deve ser acompanhado por algo chamado temperança. Já viu uma pessoa que vive o prazer sem limites? Ela acaba se tornando um animal, já percebeu? A pessoa vai usar droga e ela se vicia. Daqui a pouco ela tá que nem um animal na Cracolândia, nem parece mais ser humano. Aí a pessoa é viciada em sexo, começa a ver pornografia e masturbação, e sai pegando todo mundo por aí. Daqui a pouco ela parece um animal, não pensa, não reflete, só quer saber de balada, mulher e motel, né? Porque ela acaba nem se parecendo um ser humano. Não pode ver, e as pessoas hoje elas estão perdendo a afeição e a dignidade humana. Hoje de manhã eu estava lá recebendo meus móveis lá na minha casa. O entregador, ele estava conversando comigo, de repente passou duas meninas na rua, né? Tava
não tava nem muito pelada, isso que é o pior, né? Eu tava até comportadinha, eles, olha, a vizinhança aqui é boa, né? Ficou olhando as meninas que nem uns animal assim, parecia que tava olhando 2 pedaços de carne passando, né? Tem uma coisa de que é você olhar e admirar, falar, olha, bonito, né? Glória a Deus, a criação, né? E outra coisa é você ficar olhando e imaginando tudo que você ia fazer na cama com ela, né? Se você tivesse... Isso é animalesco. Agora eu pergunto, uma pessoa que pensa assim, como que ela vai entrar no céu? Como? Se ela tá com o pensamento todo impuro, olhando as pessoas de forma errada. Então as pessoas estão perdendo a afeição humana. E isso, por exemplo, em alguns satanistas, algumas pessoas que vivem, elas acabam elas escolheram viver num pecado ao ponto de querer transformar o seu corpo conforme o pecado que ela vive. Por exemplo, tem os caras que tá vivendo no pecado há tanto tempo que eles já colocam aquele chifre assim, tatua o olho de preto, faz tatuagem na cara, faz as pontas do orelha, ele já fica parecendo, já viu gente com tatuagem assim? Que fica parecendo Satanás? Que faz cirurgia plástica, longa orelha. Ou seja, elas já estão nessa vida já ensaiando para ficar lá no inferno. Claro, e uma pessoa assim pode se arrepender? Pode. Mas as pessoas que chegam a esse nível, elas já estão escolhendo para onde que elas querem ir. E Deus respeita isso. Deus ele não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Mas Deus fala assim, olha, se não for o céu é outro lugar, né? Deus coloca 2 opções. Vamos pro céu? Vamos. Ou vamos pro inferno, né? Então, gente, a gente não deve ter medo do inferno. Quem vive na graça de Deus não tem medo do inferno. Agora, quem vive na graça de Deus e é prepotente, esse sim deve ter medo do inferno. Porque a prepotência faz a gente sair da graça rapidão. Então, vamos viver nossa vida na humildade, todo dia pedindo perdão para Deus, pedindo, Senhor, tem de misericórdia de mim. Deus, ele não rejeita um coração arrependido. Vai para o inferno quem morre em pecado mortal sem arrependimento. Mas aí muitas pessoas falam, então é o seguinte, já que eu posso me arrepender até o último momento da minha vida, então eu vou curtindo a vida, quando eu ficar velhinho eu vou me arrependendo. Mas quem garante que tu vai ficar velho? Quem garante que você vai virar velha? Como que você vai saber? E se você tomar um tiro... E aí tem o pecado da pretensão, né? Isso você já está pecando por pretensão. Aí você tá lá curtindo a sua vida, falando, vou me arrepender no final. Aí vem uma bala perdida, você não vem no onde veio, você não rezou, você não se arrependeu. Aí no velório todo mundo vai olhar para você, tá no céu. Será? Será? Claro que a gente não deve julgar as pessoas que morrem, nem em nenhuma circunstância. Mas aí você fica pensando, a vida que a pessoa levou, os atos que ela teve, o jeito que ela morreu, será que deu tempo de se arrepender? Será que está no céu? A Nossa Senhora revela que o inferno está cheio. Mas é claro, todo parente que morre nosso é santo. Todo mundo que a gente gosta que morre é santo. Ninguém está no inferno. Não é possível. Não, eu amo essa pessoa. E Deus ama muito mais que você. Mas Deus, ele respeita a escolha de todo mundo. O inferno é uma realidade. Então quem quiser... Vocês entenderam essa parte até agora, gente? Quem tem alguma dúvida, pergunte, que a gente vai seguir. Pode seguir, mãe. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Peraí, mãe. Eu acho que a gente tá aqui, o 1036. Pra frente ou pra trás? É 1036. Tá. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido da responsabilidade com que o homem deve usar a sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo,
um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Mateus 7, 13 e 14. Como não sabemos o dia nem a hora, é preciso que, segundo a recomendação do Senhor, vigiemos continuamente, a fim de que, no termo da nossa vida terrena, que é só uma, mereçamos entrar com Ele para o banquete de núpcias e ser contado entre os benditos, e não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, como que a gente faz para não ir para o inferno? Vamos usar bem a nossa liberdade. Deus deu a nossa liberdade. E nós devemos usar a nossa liberdade com responsabilidade. Eu estou namorando. Não é hora, no namoro, não é hora de ter relação sexual. Eu tô casado. Eu não posso pular a cerca. Eu sou padre. Eu não posso ter mulher. Eu sou catequista. Eu não posso falar alguma coisa que não seja a verdade da igreja. Imagina se você chegasse para aula de catequese aqui e eu falasse: hoje a aula vai ser sobre equação de segundo grau. Por mais que você goste de matemática, o meu dever na aula de catequese não é falar de matemática, é falar da doutrina. Mas eu tenho liberdade, eu poderia dar aula de geometria para vocês. Ninguém ia me pedir. Vocês iam me achar meio doido, né? Mas ninguém ia me pedir. Eu poderia, muitas vezes, e eu falo isso, é possível viver a santidade no seu estado de vida que você está agora. Não fique esperando para você ser santo. Ah, quando eu casar eu me santifico. Não, quando eu fazer... Não, o tempo para ser santo é hoje. Eu, por exemplo, eu tô há 5 anos e meio com a minha noiva. E a gente nunca teve uma relação sexual. Nunca. E o nosso relacionamento sempre foi de uma maravilha. Por quê? Muitos casais de namorado hoje pensam que tem que experimentar para ver se tem pegada, se tem química. Não é a hora. Você está cometendo um pecado mortal de fornicação. E se você morrer assim, você não vai para o céu. É triste. Mas é difícil, porque tudo que a gente vive hoje, né, mãe? As músicas, tudo normaliza essa situação. Se não casou, é só separar e casar com o outro. Mas tudo isso, você está entendendo porque Nossa Senhora está falando que o inferno está cheio? Os 3 pastorinhos vinha milhões de almas caindo todo dia no inferno, uma chuva de alma caindo, para aquela situação que eu mostrei para vocês. Né? Quantos amantes estão presos juntos no inferno? Né? Já que gostou de... Quantos amantes estão sendo espetados agora no inferno neste exato momento? Muitos! Quantos fornicadores, pessoas que cometiam sexo antes do casamento e não se confessaram, não se arrependeram e morreram assim, estão juntos no inferno? Muitos! Então é uma realidade. E nós devemos... A vida, a gente não precisa... Para ir para o céu, a gente não precisa nem ser santo. A gente só precisa se arrepender dos pecados mortais. E ter medo do inferno. Aí você vai para o céu por atrição. Ou seja, um arrependimento menos perfeito. Agora, quando a gente tem uma vida de contrição, que é aquilo que... O que é a contrição? É quando você ama a Deus e você quer ir para o céu porque você ama a Deus, não porque você tem medo do inferno. Aí você tem a santidade. Né? Então aí no céu, assim como no inferno, a gente vai ver que no céu tem pessoas que são mais felizes que as outras. Assim como no inferno tem gente que sofre mais que as outras. Então é nossa responsabilidade, gente. Como que a gente está vivendo? Faça seu exame de consciência. Como que eu estou vivendo hoje? Se Deus me chamasse hoje, para onde que eu ia? Será que eu estou arrependido dos meus pecados? A aula de hoje é isso. A aula do céu a gente vai falar da glória. Hoje é para falar do pau comendo. Então,
Vamos continuar. 17, né? Isso. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Pode seguir a leitura. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte os fiéis da triste e lamentável realidade da morte eterna, também chamada inferno. Pode ler. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode encontrar a vida e a felicidade para que foi criado e às quais aspira. Isso, parou. Primeira coisa. Felipe, então já estou condenado. Porque minha vida está uma mentira. Deus não predestina ninguém ao inferno. Para você ir para o inferno, você tem que querer ir. Ah, Felipe, eu estou no pecado e não quero sair, porque tá bom assim. Então vai lá. Eu não quero ir com você não. Eu quero ir pro céu, de verdade. O que eu quero é ir pro céu. E não quero só ir pro céu para ficar lá, porque eu tenho medo de inferno. Não, eu quero ir pro céu porque eu amo a Deus e eu quero muito ir pro céu. E eu quero ficar no céu assim, tipo... Se eu chegar na favelinha do céu, tá bom. Mas se eu conseguir chegar, sei lá, uma classe média no céu, tá bom também, entendeu? Eu não sei se eu vou chegar a nível de... Claro que no céu eu não vou ser igual a Santa Terezinha, a São Padre Pio, né? Mas dá pra ser melhor que aquele cara que morreu no último minuto da vida, se arrependeu, passou ali meio que de penetra pro céu, né? Então, Deus não predestina ninguém ao inferno. Deus, ele quer que todos vá para o céu. Mas se a pessoa escolheu outra coisa e escolheu viver no pecado mortal, escolheu morrer no pecado mortal, escolheu viver contra a vontade de Deus, então é isso que ela quer, então Deus vai respeitar, né? A igreja adverte, a igreja fala: filhos, o inferno está aí, filhos, cuidado com o inferno, cuidado com Satanás, cuidado. A igreja fala. Agora, quantas vezes a igreja vai ter que falar, né? Para você mudar de vida, para eu mudar de vida. Quantas vezes eu vou ter que ouvir essa realidade para eu largar os meus pecados mortais? Quantas vezes? Porque eu posso... Olha, o Felipe, ele não tem relação sexual de casamento, mas será que eu estou roubando? Será que eu estou fofocando? Será que eu estou matando as pessoas com as minhas palavras? Porque tem gente que pensa que pecado mortal é só o sexo antes do casamento. Mas não. Pecado mortal é tantas outras coisas. É os 10 mandamentos. Então eu tenho que ficar olhando. Tenho que ficar vigiando. Vocês estão entendendo, gente? Quero ouvir vocês. Então, beleza. Vamos ler. Pode falar. Quem ama a Deus, mas ainda vive no pecado. Não ama a Deus. Não ama a Deus. Porque amar a Deus não é um sentimento afetivo. Porque com o mesmo sentimento afetivo que eu amo meu cachorrinho, eu posso só mudar o objeto e falar: eu amo Deus. Amar a Deus, o amor, primeiro que a gente não, para a gente amar a Deus, a gente não é capaz de amar a Deus. Então Deus tem que dar graça para nós, para a gente amar a Ele. Então o amor que a gente sente por Deus é graça,
que Deus dá. E se a gente não está em estado de graça, a gente pode até afetivamente chorar ouvindo a música da Priscila Alcântara, a gente escuta, chora, ai meu Deus, lindo, maravilhoso, mas quando você morre, você vai enxergar a sua alma. Aí que está o B.O., você ama Deus com a sua alma. E se sua alma está em pecado mortal, então você pode ter até amado a Deus, pecando, mas continuou pecando mortalmente. Mas na verdade você não estava amando a Deus. Você tinha emoções e sentimentos afetivos para com Ele. Mas era uma coisa totalmente humana. Mas você não. Mas por você cometer o pecado mortal. Porque o que é o pecado mortal? É um cuspe na cara de Deus. Então como você pode falar que ama Deus cuspindo na cara dele? Né? Então a pessoa que fala que ama Deus, morre, mas peca mortalmente. Presta atenção, morre sem arrependimento dos seus pecados mortais, sem se emendar. Tipo, ela não se lamenta pelos pecados dela. Ela tá morrendo de uma forma que ela não quer se arrepender. Orgulhosamente, obstinadamente. Diante de Deus, ela vai enxergar a alma dela. Porque o corpo vai ficar aqui. Então, esse negócio de chorar, de afeto, tudo vai ficar aqui no corpo que vai perecer. Então, diante de Deus, a alma espiritual, ela só vai ter uma coisa diante dela, a verdade e a mentira. Então, é verdade que ela amava a Deus? Não, por quê? Porque a alma está cheia de pecados mortais. Então não ama Deus, entendeu? Você entendeu que a coisa vai além dos sentidos? Posso fazer uma colocação, Felipe? Tem aquele evangelho que diz daquele homem que encontrou um tesouro num terreno. Aí ele vai lá, vende tudo que ele tem. Ele vai lá, vende tudo que tem e compra aquele terreno, para que ele possa ser dono daquele tesouro. A mesma coisa essa busca do céu, o fugir do inferno, porque quando ele descobrir que existe esse céu, esse amor de Deus, ele vai trocar tudo. Então ele vai abandonar o pecado para querer a Deus. Então ele tem que abandonar seus vícios, seus modos de vida, seus pecados de estimação, para querer ganhar o céu, para estar junto com Deus. Então, o verdadeiro amor a Deus começa pela renúncia. Renúncia ao pecado. Enfim, quando eu falo que... Eu falo do pecado mortal, principalmente, né, gente? Porque é o pecado mortal, que é aquilo que quebra a nossa comunhão com Deus. Pecado venial, agora, alguém que comete pecado venial e morre, ela vai pro céu? Vai. Aí a próxima aula a gente vai ver que ela vai ter que esperar um pouquinho, vai estar na fila, né? Que a próxima aula é sobre o purgatório, né? É a sala de espera do céu, né? Imagina uma sala de espera bem entediante. A gente vai ver na próxima aula. Oi, pode falar. Então, se eu vivo de emoções, tipo assim, se eu sinto emoções antes de morrer com Deus, eu tenho que pedir a graça de amar a Deus? Sim, é assim, para não ficar... Eu não tô falando que as emoções são ruins. Nós sentimos emoções porque Deus colocou as emoções em nós. Mas o que não adianta nada falar que ama e com as atitudes falar que odeia e demonstrar outra coisa. Entendeu? No meu coração eu amo, mas eu vou lá e faço tudo errado, entendeu? Então, o pecador mortal diante da morte, ele tem que se arrepender. Ele tem que falar, minha vida está indo, Deus ele vai dar a graça. E Deus dá a graça. Mas a gente sempre, diante da graça, a gente vai ter a opção de aceitá-la ou não. Você entendeu? Então o que eu estou falando assim, que os sentimentos, eles são bons. Mas aquilo que eu sinto deve corresponder aos meus atos, você está entendendo? Então se eu estou falando que eu amo Deus, eu afetivamente amo Deus também. Choro, escuto a música de Deus, eu choro. Mas aí, isso, se esses sentimentos eles são de Deus, eles têm que responder numa vida de santidade, você entendeu, Maera? Entendi. Outra dúvida, por favor. É referente ao, eu acho que, não sei se é o primeiro ou é o segundo mandamento,
de não fazer imagens, não ter imagens, eu não lembro agora muito bem, sobre do que tem no céu, ou no inferno, nas águas ou embaixo das águas. Sim? Ela sempre tem imagem. Você assistiu a nossa aula sobre os 10 mandamentos? Eu acho que não. Então, a lição de casa para você. É a aula sobre a aliança do Sinai. Porque se eu for explicar isso para você agora, vixi. Tá, mas aí assiste a aula, passa um relatório para mim, tá bom? Só que aí o que eu posso te falar uma coisa, nós não adoramos imagens, tá bom? E a gente faz imagens porque o próprio Deus manda fazer imagens. No mesmo livro do Êxodo, Deus manda fazer 2 querubins. Então, o pessoal que interpreta isso errado não lê a Bíblia toda. E Deus, é claro que tem um contexto, tudo. Então, você veja a aula, você vai ver que maravilha. Né? E depois, se você ainda tiver dúvidas, aí eu tenho uma conversa mais aprofundada com você, tá bom? Mais alguma dúvida? Não muito, né? Mas, gente, eu gosto assim, hein? Aluna que nem a Mayara, que pergunta e dá trabalho pro professor, eu gosto. Parabéns, Mayara, por você perguntar, que quando você pergunta, você já abre os horizontes também de quem já tinha esquecido, né? A resposta. De verdade, Mayara, eu só não respondo isso porque a gente tá com o tempo apertado. Porque você merece uma resposta completa, não pela metade, entendeu? Mas assiste lá, assiste lá, Aliança do Sinai. Vamos lá. 1861. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. No entanto, embora nos seja possível julgar se um ato é, em si, uma falta grave, devemos confiar o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. O que o catecismo da Igreja Católica está querendo nos dizer com isso? A gente tem com a liberdade, a gente tem poder de amar ou de não amar. E quando nós amamos a Deus, não só, eu amo Deus de todo o meu coração, mas vive a vida tudo errado, então não ama. Mas se você ama Deus de todo o seu coração e a sua vida ela corresponde a esse amor, você ama com caridade e você está em estado de graça. Quando você peca mortalmente, você tem a perda da caridade, ou seja, a perca do amor. Não o amor afetivo, mas o amor caridade, o amor que vem de Deus. E da graça santificante. E se você não for se confessar e se arrepender dos seus pecados, você vai ficar calma nesse estado. Se você morrer, você pode se condenar. Então, a nossa liberdade, ela é capaz de fazer escolhas irreversíveis. Você pode escolher por Deus e durante sua vida você pode ir renovando essa escolha até que ela se torne irreversível e você escolheu por Deus e nada pode tirar de Deus. Mas você escolheu. Ao mesmo tempo como você pode escolher ir contra Deus, ir contra os mandamentos e renovando essa escolha e parar no inferno. Mas você escolheu. Tipo, as pessoas falam, Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom. Você que é ruim, você que está fazendo as coisas erradas. Deus está dando a graça para você se salvar e você não quer. Então, tipo assim, que caia as nossas máscaras, né, gente? Que a casa caiu pra gente hoje. Não tem mais desculpa.
A escolha é nossa. Aí tem gente que, tipo assim, tá casado em segunda união, que é adultério, né? Mas já teve filho, essas coisas. Ah, vai pro inferno? Depende. Você tá disposto a separar o corpo? Não ter mais relação sexual? Se sim, você pode salvar. Se não, não sei. Deus sabe, mas a doutrina da igreja fala que é pecado mortal. E quem morre em pecado mortal não é eu que estou dizendo, a doutrina da igreja vai imediatamente aos infernos, sem arrependimento. Como que, mas aqui, o juízo às pessoas. Devemos confiar o juízo às pessoas, a misericórdia de Deus. Então a gente não pode julgar pessoas, mas os atos errados das pessoas a gente pode julgar. Então, se uma pessoa está fazendo algo errado, você tem que falar, meu amigo, isso que você está fazendo está errado. Isso não significa que você é ruim, que você é um monstro. Mas o que você está fazendo está errado. Então, nesse papo, só Deus pode me julgar, você não tem medo disso, não? A pessoa fala, só Deus pode me julgar. Esse é o problema. Se Deus te julgar, com a justiça mesmo, tu tá lascado. É melhor ser julgado pelos homens e se arrepender do que ser julgado depois da morte diretamente por Deus. Aí você chega lá com o pecado mortal, só Deus pode me julgar. E Deus vai falar pra você, afastai-me de mim, maldito. Vai pro fogo do inferno. A gente brinca com essas coisas, falando o nome de Deus em vão, falando que só Deus pode me julgar. Gente, é melhor você ter irmãos e irmãs que te corrigem, que te amam, que falam o caminho certo, do que você ficar nesse papo de só Deus pode me julgar e continuar na vida errada e parar no inferno. Gente, é muito grave. O que a gente está falando nessas aulas aqui hoje é muito grave. Vamos ler aqui o último parágrafo, que aqui é para fechar o caixão. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele, se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, se descuidarmos, eu acho, graves dos pobres e dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. É este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Fecha o caixão. Acabou. Acabou a desculpa. Eu hoje quis apresentar para vocês que nós temos escolha de estar em união com Deus, né? E se você quer estar em união com Deus, você tem que se esforçar, amigo. Tem que ter vida de oração, tem que ter vida de Santa Missa, tem que ter vida de confissão, vida sacramental. Padre Paulo Ricardo diz que é muito fácil ir para o inferno, é só você fazer nada. Fica parado sem fazer nada, sem rezar, porque a gente tem que entender uma coisa. Nós, vamos dizer que nós, quando a gente nasce sem o batismo, a gente já nasce meio que com o pé lá. O batismo nos tira dessa condição. Nos torna filho de Deus pelo sacramento. Mas se a gente viver uma vida acomodada sem fazer nada, pode ser até uma boa pessoa. Não matou, não roubou, mas aí vê uma pornografia ali, sei lá o que, porque para a sociedade de hoje, o pecado mortal é só matar e roubar. O resto tá tudo liberado, mas não, são 10 mandamentos, não só 2. Né? Então a pessoa não mata, não rouba, mas peca contra a castidade, pega a vizinha, pega todo mundo,
passa o rodo em geral. Aí morreu todo mundo assim, no enterro, com cara assim, ai, tá lá no céu, né? Temos mais um intercessor para interceder por nós. Mas será? Eu pergunto, será? Pela vida que ele levou? Eu não sei, Deus sabe. Mas pelas atitudes que ele diz, tudo indica que a conclusão é com Deus. Mas a gente sabe. Não vamos ficar hipotetizando a salvação das outras pessoas. Isso que a gente aprendeu hoje é para nós nos preocuparmos com a nossa salvação individual. Né? E para terminar, o que nos leva para o inferno? Três situações, né? Quando a gente peca gravemente contra Deus, blasfemei, faltei à missa, fico faltando na missa, não ama Deus sobre todas as coisas, colocando celular, dinheiro, bens, pessoas no lugar de Deus, né? Fico indo na igreja católica e fico indo em outras religiões, centro espírita, budismo, fico vendo signos, astrologia. Você está pecando gravemente contra Deus. Quando você pega gravemente contra o próximo. Ou seja, quando você adultera, quando você fornica, quando você mata, quando você rouba, você está fazendo um mal ao próximo. Né? E assim mesmo também. E quando a gente faz um mal contra nós mesmos, a gente não mata ninguém. Mas a gente não cuida da nossa saúde, fica fumando, fica bebendo, ao ponto de que isso está estragando a sua saúde. Ou quando você se suicida, quando a pessoa se suicida por deliberada vontade, ela vai lá e se mata, ela está cometendo pecado contra a sua própria vida. Claro, de onde que está a alma dessas pessoas? Compete a Deus. Né? Se ela se arrependeu de morrer, compete a Deus. Não cabe nós a julgar aonde está a alma da pessoa, mas a gente sabe que é um pecado mortal, e todo pecado mortal, quando morre sem arrependimento, é o inferno. Então essa foi a aula de hoje, gente. O inferno é um lugar de autoexclusão. O que significa autoexclusão? Eu me excluí da comunhão de Deus. Eu quis. Tipo, Deus não mandou ninguém pro inferno. Deus, ele só dá a sentença. A sentença que a gente conforme a nossa vida, a alma que é condenada ao inferno, ela aceita de bom grado e sabe que não tem outro lugar para ela. Se uma alma que entra no inferno, que é condenada ao inferno, entrar no céu, ela não suporta o céu, ela vai querer sair de lá, porque ela vai estar no ódio, e no céu só tem amor, no céu só tem graça, no céu só tem santidade. Felipe, tem um caso de um menino que aconteceu agora no ano passado. Ele tentou se suicidar e deu errado, né? Só que ele estragou o rim, o intestino dele, né? Então ele foi ficando mais doente. Então a morte para ele ficou evidente. E esse menino se arrependeu muito. E ele tomou veneno por causa de uma namorada, né? E aí depois ele se arrependeu muito, porque ele não morreu e ficou muito doente. Mas a morte se aproximou dele e ele percebeu. Ele viveu um arrependimento profundo. Ele era um coroinha, diácono da igreja. Diácono. Acólito, né? Acólito da igreja. E aí ele morreu arrependido, pediu todos os sacramentos. Ele era sobrinho de um padre amigo, né? E, enfim, ele morreu sem querer morrer, arrependido por ter tentado se matar. Então, com certeza, ele caiu na misericórdia de Deus pelo arrependimento sincero. Sim. Né? E agora, com certeza, a gente pode dizer que se ele está lá no purgatório pagando, a gente tem que rezar pela alma dele. Mas, quem sabe a gente não tem um intercessor no céu, mas a gente tem que rezar bastante pela alma dele. E aí essa é a realidade de rezar pelas almas. A gente vai ver na próxima aula, muito legal. A gente vai falar do purgatório, das indulgências plenárias parciais. E o purgatório é o nosso lugar, tá, gente? Que pouca gente vai pro céu direto. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre nossa futura casa, né? Vamos ver os cômodos, como que é. Vai ser muito legal.
A aula de hoje foi muito legal, eu achei interessante, apesar de... Legal assim, a aula, né? Não o lugar, né? E, por fim, vamos às dúvidas. Felipe, tem uma. No começo, tipo, que você perguntou o que é o inferno, eu falei que poderia ser frio. Você falou depende. Porém, tudo mostrou que, tipo, é fogo, né? Mas por que o seu depende, então? Vamos lá. Frio e calor a gente sente pelo nossa pele, nossa parte sensível do corpo. Quando a gente morre, o corpo fica, a alma vai. A alma não sente nem frio nem calor. Então, o fogo do inferno é um fogo espiritual. O gelo do inferno é um gelo espiritual. Quem sente é a alma, mas não é no sentido de sentir agora, quando eu tiver a ressurreição da carne, quando vier Jesus e aí todo mundo que foi pro inferno, todo mundo que foi pro céu vai ressuscitar no corpo. Aí vai ter corpo. Aí vai pro inferno com corpo. Aí se queimar vai sentir calor e se sentir frio vai sentir frio, entendeu? Mas por enquanto é sofrimento somente espiritual. Sim, entendi. Obrigada. Mas será que a alma sente calor no inferno? Eu não quero descobrir, você quer? Não. Então, tipo assim, são questões que a gente não tem que ficar preocupado, assim, será que... mano, eu não quero ir pra lá e pronto, eu quero ir pro céu. Sim, era só uma dúvida mesmo. Muito bem, muito obrigado, ganhou um ponto por externar sua dúvida. Quem mais quer perguntar? Oi. Só falar do ponto que a Stephanie aparece. Oi. Não, é porque eu já tava com essa dúvida. Tipo assim, os demônios são como os santos, tipo, que tem gênero ou não? Sexualidade? Você quer dizer? Sim. Que é aquilo que eu falei, esse negócio de gênero. Gênero é gênero humano. Gênero animal. Gênero angélico. Gênero é que se denota seres de classe. Agora, que hoje o pessoal quer colocar gênero para falar de menino, menina e outros 27 tipos de gênero aí que o pessoal inventa um por dia. O que eu tô querendo é sexo masculino e feminino, é isso que você quer dizer, né? É sexo, a palavra certa é sexo masculino e feminino. Então, os demônios são assexuados, porque eles eram anjos. Então não é nem homem nem mulher. Né? Por que um tem nome de mulher e outros de homem? Porque é o nome. Tipo, em português parece que é de homem. Agora se você for olhar em outros idiomas, parece que é neutro. Se você for olhar em outros idiomas, parece que é de mulher. Depende. A gente tá vendo a realidade em português, nunca vamos esquecer disso. Né? Agora, por exemplo, Lucifer, que significa anjo de luz. Isso não significa, porque tipo assim, anjo é tanto homem como mulher, não existe anja. Né? É a minha anja. Não, é anjo, anjo é anjo. Deus, então ele não tem sexo masculino e feminino, ele é sexuado, entendeu? Porque anjo não, porque o sexo ele é uma realidade do corpo, né? Então os anjos eles não têm matéria, eles são puro espírito. Então não pode se dizer que eles são homens e mulher. Eles são anjos. E questão se é homem ou se é mulher é uma coisa que é uma realidade que está aqui embaixo, sabe? Aqui na criação material. Lá em cima eles não se preocupam com isso, se é anjo, se é mulher, são anjos. Não é anja não, é anjo. Quem mais? Hoje vocês estão me fazendo muito feliz, de verdade. Ô Felipe, você sabe contar
aquela piada do vereador que morreu e depois ele teve a oportunidade de escolher o céu e o inferno? Ah, não sei. Ah, outra coisa importante, o pessoal retrata o inferno, eu vou pro inferno mesmo, porque lá Satanás é meu amigo, vai nessa. Pensa que no inferno é só diabinha. Quando tem carnaval e tem aquelas mulheres que ficam usando aqueles chifres de Satanás pra falar que é o capetinha, elas nem sabem o que tá fazendo. Verdade. Nem sabe o que tá fazendo, que é o perigo que ela tá fazendo. Primeiro que tá glamourizando o inferno. Pensa que chegar lá no inferno é um monte de gente bonita, descolada, tomando cerveja. Inferno é aquela imagem que eu mostrei pra vocês, gente. Não tem ninguém descolada tomando brama lá não, com um chifrinho piscando não. Felipe, Oi. eu tenho mais uma dúvida. Por que, tipo, todo mundo refere o demônio a um bode? Tipo, toda imagem que você vê bem macabra, assim, tem um bode referindo-se, tipo, ao demônio, sabe? Sim, porque Jesus Cristo, ele é o cordeiro, né? E o demônio é o contrário do cordeiro, que é o bode, que é o animal menos digno, entendeu? Então, fica como uma simbologia do bode. E os satanistas acabaram adotando o bode como símbolo, né? Por causa que é como se fosse o contrário do cordeiro. O cordeiro é bonitinho, né? E o bode é feio, já viu um bode? Bode carne é dura, né? Cheira mal. O cordeiro não, o cordeiro é perfeito, né? Inclusive eu gosto muito de comer um cordeiro, é muito bom. E o bode é malvado também, ele corre atrás das pessoas. E o bode então, tipo, tem essa questão. E também porque é muito simbologia, sabe? Quando a gente vai falar das coisas espirituais, a gente é incapaz de ver um anjo. A gente é incapaz de ver um demônio. Então a gente atribui a eles figuras que a gente conhece. Entendeu? Por isso que o capeta tem chifre, parece pata de bode, entendeu? Mas o capeta ele não é assim. Normalmente o capeta ele vai parecer lindo pra você, falando que pecar é gostoso, né? Ele não vai te aparecer com bode e chifre, né? E tem aquela questão, né? Eu vou pro céu ou pro inferno? Eu vou ficar entre Deus ou o demônio? Nenhum dos dois, eu vou ficar em cima do muro, né? Então tem aquela história assim, você tá lá em cima do muro, decidindo se você vai viver uma vida de santidade ou não, e fica lá Jesus, Maria e todos os anjos falando, vem pro nosso lado, vem. Aí você olha pro outro lado, tá o demônio. O demônio e os anjos, eles estão lá quietos, né? Lá quietinho. Aí, o que acontece? Você pergunta assim, nossa, tá todo mundo lá do céu me chamando. Aí você olha pro demônio e pergunta assim, por que você não tá me chamando pro seu lado? Aí o demônio olha pra você e fala, porque o muro já é meu lado, o muro é meu. Então ficar em cima do muro é ficar do lado do demônio. Ou seja, ou é o lado de Deus, ou é o lado do demônio. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Entendeu? Quem mais quer perguntar? Temas polêmicos geram muitas perguntas. E Larissa e Stephanie me deixaram muito feliz hoje. Se fosse toda aula assim, nossa. Maravilha. Pablo, você tem alguma consideração? Você entendeu a aula? Tá tudo ok? Oi, não, tranquilo. Entendi sim. Mônica, você tem alguma dúvida? Não, entendi também. Tudo entendido. Diogo, você tem dúvidas? Você chegou depois, mas deu para entender o que você pegou? Um pouco sim. Uhum. Maiara, tem mais alguma dúvida referente à aula de hoje? Não, eu não assisti muita coisa, né? Uhum. Eu vou assistir depois. Então, assista depois, porque é importante. Essa aula aqui é a daquelas que marcam época, né? Então é isso aí, gente. Sem mais delongas, vou interromper a gravação. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui.